estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo, né? O seu Humberto aqui nos acompanhando nessas histórias incríveis. O Juca fez uma pergunta no bloco anterior sobre a maçonaria, se é sobre a instituição, né? Se secreta, política. Inclusive, aqui em Nova Friburgo, a maçonaria, a indústria e caridade, ela teve um papel bem interessante na questão do processo de emancipação e fim da escravidão. Foi uma das primeiras lojas maçônicas fundadas no estado do Rio de Janeiro. Fundadas no Brasil, de uma maneira geral. É mesmo, aqui de Friburgo. Exato. Tem uma anterior, você sabe dizer? Várias anteriores, não aqui em Friburgo. Não, eu sei, mas não foi uma. Então, mas está uma das mais antigas, entendeu? É, porque 1839. Exato. Né? E, como eu disse, ela foi fundada para acalmar os imigrantes e unir os imigrantes. Porque, ao entrarem, ao serem iniciados na maçonaria, esses suíços começaram a compreender, primeiro, que religião é uma coisa de foro íntimo e não tem nada a ver com governo nem administração. E que toda religião é boa desde que o sujeito cumpra dois papéis, o ético e o moral. E, a partir daí, a colônia acalmou-se. Então, o senhor atribui a fundação da loja maçônica aqui em Friburgo por conta desse núcleo de colonos suíços? Exatamente. Os é três pastores, quer dizer, o padre e os dois pastores, eram maçons. Eu sei que o padre Joá está na fundação, mas Exato. os outros pastores eu não me lembro. Foram também. Mas daí começou a haver o desenvolvimento da aldeia de Nova Friburgo, que depois transformou-se em cidade, se não me engano, em 1850 e pouco, na década de 50, de 60. Friburgo? Friburgo foi vila, né? Vila, exatamente. Foi vila até inicialmente, Friburgo, quando ainda não existia, nem como vila, era uma aldeiazinha de algumas casas, o dono dessa região toda era o cônego, eu não me lembro o nome dele, que tinha a sede da fazenda lá onde é o cônego hoje em dia, e que construiu uma olaria um pouco mais abaixo, e nessa olaria os escravos construíam telhas em cima da coxa, construíam tijolos e vendiam para os habitantes e para os habitantes de outras cidadezinhas. Comandante, é interessante isso que o senhor está falando, e quando a gente estuda história, a gente sente exatamente a importância da maçonaria, Janaína, não é? Você vê, em 26 de abril de 1821, Dom João VI tinha chegado em 1808, e em 21 ele retorna a Portugal. Exatamente. Né? Ele retorna a Portugal, deixando o filho dele aqui. Exato. E aí, a influência da maçonaria foi tão importante que em duas personalidades quando a gente estuda a história do Brasil e a história da própria maçonaria, que foi Joaquim Gonçalves Ledo e José Joaquim Andrade Silva. Esses dois, eles vão ajudar Dom Pedro de tal forma que a independência do Brasil teve a influência. Inclusive, alguns historiadores dizem que a própria independência do Brasil foi tratada dentro da maçonaria por esse Joaquim Gonçalves Ledo e por José Bonifácio Andrade Silva. Né? Dizem que quando foi depois que Dom Pedro vai fazer a independência em 22, mas já com a influência e aos próprios dois grandes maçons que deram a Dom Pedro o título e também de um grande defensor do Brasil, né? Que defensor perpétuo, né? Defensor perpétuo e protetor. E Dom Pedro rejeitou o título de protetor.
Certo. Né? Agora, seu Humberto... Então, a influência dessa maçonaria, e ela vai exercer aqui em Friburgo, como o senhor está falando, porque na vinda da maçonaria em 39 para Friburgo, eles vão influenciar para que a Estrada de Ferro pudesse, mais tarde, Janaína, chegar a Friburgo, certo? Que a influência da maçonaria junto ao governo foi que facilitou ao barão poder conseguir trazer o trem. É mais ou menos nesse período todo. Tirando a Câmara Municipal, é a única instituição, né, que a gente tem assim, que a gente, né, antiga. Ela é de 39. E que tem uma participação efetiva na história do Friburgo. Até hoje na cidade. Comandante, só vai fazer 78 e a maçonaria fez 178. 100 anos aí de diferença. Em Friburgo. Porque... Mas é interessante que o senhor, né, como a gente já falou no bloco anterior, o senhor reside apenas há 6 anos em Friburgo. Mas desde a década de 60, o senhor frequenta a cidade e convive com os... E acompanha e procura saber sobre a história da cidade. O senhor está contando aí, né, sobre a história da formação de Nova Friburgo, né? Todas as suas leituras, né? É interessante porque a gente vai entendendo o contexto total, entende? Não é você entender um aspecto ou outro aspecto, é entender o relacionamento entre esses aspectos, entende? É como se fora engenharia de sistemas, entende? A engenharia de sistemas estuda o quê? Estuda um conjunto. Eu sou engenheiro de sistemas, por isso eu estou falando em causa própria. Mas estuda um conjunto. E neste conjunto, parcela, destaca os setores. E analisa cada setor e o relacionamento daquele setor com os outros. Por exemplo, uma prefeitura. Você fazer uma análise sistêmica da prefeitura significa o quê? Entender qual é a área geográfica, qual é a história, etc. e tal, daquela prefeitura. Nós tivemos um prefeito aqui que foi comandante do Sanatório Naval, né? Que foi o Feliciano Costa, né? O Juca que conhece bem, né, o Feliciano? Muito. Doutor, nós falávamos mais do doutor Feliciano. Ele foi assim... Eu tenho para mim que o doutor Feliciano, ele pertenceu ao sanatório como oficial, tudo, mas não sei se ele chegou também a comandar isso, eu não me recordo isso. Exato, tá. Entende? Mas ele foi uma pessoa de muita influência toda, né? E o senhor está falando... Mas ele veio para se curar da tuberculose, também, não é? Ele veio para o sanatório. Disso, não chegou a ser comandante. Não chegou a ser o diretor. O diretor do sanatório. Eu não me lembro assim. Mas eu estou falando aqui, vendo o comandante escolheu um lugar para morar, que é o Parque dos Alpes. E nós em Friburgo tivemos um prefeito que, né, queria até adotar Friburgo Cidade Parque. Né? O Heródoto Bento de Melo, que Friburgo é realmente um parque. E aí eu estou lembrando, só mora num dos lugares que poucos friburgueses talvez até tenham tido a oportunidade, Janaína, que é o Parque dos Alpes, que é logo na entrada, mais ou menos no quilômetro 2 da estrada. Ali é Estuqui? Não. É antes de Estuqui. Antes do Estuqui. Ele mora no Parque dos Alpes. E ali sempre tiveram hortênsias maravilhosas. Né? Aquele lado ali, e tem do outro lado, tem Esquilo, como é o nome? Tem do outro lado uma outra área também, onde as hortênsias são maravilhosas. Parque dos Esquilos. Esquilos, né? Não conheço, ali não. É do outro lado, em frente mesmo ao Parque dos Alpes. E a gente está falando de história, o Estuqui, que é logo depois, o Estuqui... provavelmente ali foi um núcleo
Também, fez parte do núcleo colonial da época, onde exato. ficava a família Stucky. Exatamente. Né? O senhor está bem assim no centro da E a história. família Muri né? também, né? Os Muri, que eram Muri, suíços, né? Isso mesmo. Tá certo. isso São Humberto, a gente vai dar um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com a velha Nova Friburgo.